Hi there, my name is Lucas. I am fluent in English, intermediate Spanish, and a beginner in Japanese. And in this video, I'm gonna cover the seek and strive for perfection, if it is worth, and in my opinion, it's not, and how you're gonna deal with the language learning process, especially the English learning process. I hope you guys enjoy. No livro How to Learn Languages, acho que é esse o nome do livro da Catolomb, uma poliglota que falava alemão, inglês, russo, falava diversas línguas. Ela argumenta que saber uma língua porcamente, ou seja, saber algumas frases, saber perguntar onde eu tô, para onde eu vou, coisas bem básicas, é uma das únicas vantagens, é uma das únicas coisas que é útil saber, mesmo que seja porcamente. Então, por exemplo, você saber porcamente como construir uma casa, você vai saber como construir uma casa ruim. Mas se você saber porcamente como se comunicar em inglês, você talvez consiga atingir patamares muito maiores na sua carreira e muito mais relevantes de maneira geral. Então, saber e compreender uma língua meio que porcamente é muito mais útil do que saber fazer outras atividades meio que porcamente. E um outro lado da moeda é pessoas que se dedicam ao extremo a uma única língua. Um cara que eu sempre comento aqui no canal é o cara do canal Matt vs Japan, o Matt. O Matt, ele se dedicou ao japonês num nível absolutamente extremo. Então existe um método chamado AJET, que era muito propagado lá atrás, ali nos anos 2000, 2010. Esse método se consistia em all Japanese all the time, ou seja, as pessoas se cercavam de japonês o tempo inteiro. E o Matt comprou essa ideia e dentro do quarto dele, da onde ele morava, ele só consumia conteúdo em japonês, só ouvia rádio em japonês, vídeo em japonês, série em japonês, livro em japonês. All Japanese, all the time. Tudo em japonês o tempo todo. E, obviamente, ele alcançou níveis de influência muito superiores àquelas pessoas que simplesmente dão uma dedicação meia boca ao idioma e aprendem o idioma porcamente. Mas isso significa que o que ele fez é o que você tem que fazer? Na minha opinião, não. O que ele fez serve como modelo. Quais foram as táticas que ele utilizou? A que medida eu consigo empregar esses tipos de táticas que ele usou? Né? A que medida eu consigo empregar na minha vida as táticas que ele conseguiu empregar na vida dele? Então, consigo fazer metade do que ele fez? Significa que eu vou ter metade do resultado? Eu acho que não. Talvez você tenha menos do que a metade do resultado, aplicando metade do que ele fez. Mas isso significa que você não vai ter resultado? Não, significa que você vai ter mais resultado do que quem não faz nada. Então, se você souber e entender as fundações do que foi feito, os princípios, né, os fundamentos de como funciona mesmo para aprender de fato um idioma, talvez seja ainda melhor. Talvez aplicando metade do tempo que ele aplicou, você consiga resultados muito maiores do que só metade do que ele teve. E aqui eu não estou falando eu não estou falando de japonês, né? Eu estou falando de aprendizado de idiomas de uma maneira mais abrangente. Então, quando você faz a coisa certa, mesmo que por menos tempo, essa coisa certa vai te dar mais resultado. Se você faz a coisa errada por muito tempo, o resultado que você vai ter vai ser ou nulo ou vai te atrapalhar. Então, buscar a perfeição no aprendizado de idiomas pode ser uma ideia que pode te levar para uma armadilha. É muito importante que você analise exatamente de onde vem essa ideia, o que é a perfeição no idioma, como chegar até a suposta perfeição no idioma e qual o caminho do aprendizado de uma língua. Então, se você perseguir o idioma de maneira direta, que é uma das coisas que eu falo aqui, que é a tese do livro Obliquity, que também bate e esbarra perfeitamente nas teorias de Stephen Krashen e bate também completamente com as teorias atuais de Usage-Based Linguistics,
que seria não persiga o idioma diretamente, ou seja, não estude gramática. Persiga o idioma de maneira indireta. Utilize o idioma como meio, não como fim. Meio de você entrar em contato com entretenimento no idioma alvo, meio como você entrar em contato de conhecimentos, de livros, de estudos, de videoaulas, de vídeos, de filmes, enfim, qualquer coisa. Então, o idioma ele é esse meio. E quando você busca a perfeição no idioma, talvez você caia na armadilha de observar o idioma como fim, o que não é a maneira mais eficiente de estudar no idioma. A maneira mais eficiente, na minha opinião, é você tratar o idioma como meio e você fazer coisas no idioma. E quando eu digo fazer coisas, eu não digo falar necessariamente. É consumir materiais que vão agregar na pessoa que você é. Então, eu, por exemplo, nunca busquei a perfeição no inglês. Tem 9 anos que eu estudo inglês. Comecei com 16, hoje eu tenho 25. Talvez depois de 8 anos, né, com 24 anos, que eu fui começar a buscar algo mais próximo da perfeição. Que alcançar a perfeição também é obviamente impossível. É um conceito muito abstrato. Mas o que eu quero dizer com isso? Durante a maior parte do tempo, a única coisa que eu queria era me tornar um melhor estudante na minha faculdade, que eu fazia faculdade de ciência da computação. E eu queria ser um dos melhores alunos da sala, eu queria ser um bom profissional na área, ainda na época quando eu estava me dedicando e quando eu estava trabalhando na área. Então eu queria ser um bom profissional na área. Então as coisas que eu fazia era buscar conhecimentos da área em específico. Então estudar algoritmo, estudar matemática, estudar estrutura de dados, ciência de dados, tudo isso eu estudava e aprendia em inglês. Então eu aprendi design patterns, aprendi React, Next.js, JavaScript, Python, Java, toda série de coisas que você puder imaginar. Eu acompanhava influenciadores na época, o The Prime Gen, o Theo, diversas pessoas eu acompanhava em inglês que falavam sobre o tema que eu era interessado e eu não buscava necessariamente aprender inglês, é só que o tema ele girava em torno da língua, então não tinha como eu acompanhar esses caras que eram super geniais em programação sem saber inglês. E eu não precisava ser um mestre em inglês também, eu não precisava ser perfeitamente bom em inglês para acompanhar esses caras, eu só precisava sentar e assistir. E estar interessado em saber o que aqueles caras estavam me passando. E eventualmente aquilo foi trazendo uma maior carga de conhecimento para o meu inglês como um subproduto desse processo. E aí, quando eu comecei a migrar, né, de parar de trabalhar com programação e começar a trabalhar com ensinar as pessoas com mentorias de inglês, cursos de inglês, inclusive o link da mentoria está aí na descrição, e também o link do curso Estratégias para a Fluência está na descrição. A mentoria é mais personalizada, o problema que você estiver enfrentando eu vou resolver, eu vou te auxiliar a resolver, né? E a Estratégias para a Fluência é para quem está mais iniciante, para quem não sabe exatamente o caminho que perseguir o idioma, não sabe exatamente o que fazer para chegar até a fluência. No curso fica bem claro e eu deixo bem explícito o que você tem que fazer para chegar até a fluência. Então, quando eu comecei a perseguir esse caminho de me tornar um mentor de idiomas, me tornar um cara que fala inglês muito bem, me tornar uma pessoa que estuda espanhol, japonês, enfim, é aí que eu comecei a buscar a perfeição, mas sabendo que também a perfeição é algo abstrato, não tem como você agarrar a perfeição e se manter lá, não é assim que funciona. Então, eu acho que ter o pé no chão é muito mais importante. Buscar simplesmente usar o idioma como meio é muito mais importante. E talvez no topo de tudo isso, no topo dessa hierarquia toda, você coloque coisas como treino de pronúncia. Aí depois que você já tem um nível muito bem estabelecido, avançado, você pode tentar buscar ser um pouco melhor em gramática. Depois que você já é um pouco melhor em gramática, você pode tentar começar a escrever textos na língua, por exemplo. Enfim, depois que você já tem uma base bem sólida através de comprehensible input, através de
consumir materiais na língua, né? O processo de imersão. Depois que isso tudo acontecer, aí você se dá o luxo de querer dar o próximo passo. Mas eu acho que até chegar lá, em vez de buscar a perfeição, você tem que buscar simplesmente viver o idioma. E viver o idioma é fazer as coisas que você gosta dentro do idioma, é seguir os seus gostos pessoais, seus interesses dentro do idioma. Espero que tenha ficado claro. Um abraço.